Quando Elias foi chamado, existia fome ao redor, mas espiritualmente a fome na terra, para ouvir a palavra de Deus. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E vaguearão de um mar até o outro, e do norte até o oriente. Eles correrão para lá e para cá, para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia, e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. Elias foi o profeta que Deus levantou para confrontar o apóstata rei Acabe, líder de Israel, que se afastou do Senhor, levando o povo à idolatria. Através da adoração a ídolos, o poder do ocultismo começou a se espalhar como uma gangrena entre o povo de Deus. Mas isso começou com o seu líder e a sua má administração. Acabe era casado com Jezabel, e aí a grande importância de um bom casamento. Este casamento destruiu não só ele, quanto toda uma nação. Jezabel, na realidade, era uma bruxa disfarçada, uma sedutora e completamente praticante de ocultismo. Ela era uma brecha para tudo que Satanás queria fazer com aquele povo. Era uma rebelde adversária de Deus e de todas as suas leis, e desprezava muito o seu povo. Ela assediou e matou os profetas de Deus, e providenciou para que um homem inocente também fosse acusado falsamente e executado. Ela tinha 450 profetas que adoravam e serviam o deus Baal. O povo de Deus oscilava entre duas opiniões e estava sendo convencido de que Baal era uma divindade que eles precisavam adorar, junto com a adoração que eles já estavam habituados a fazer do verdadeiro Deus de Israel. Era uma mistura de verdade e erro, colocados lado a lado. Satanás nunca conta mentiras completamente descaradas, quando procura seduzir espiritualmente o povo de Deus. Ele sempre mistura a verdade com um erro, que podemos chamar de introduzir secretamente heresias destrutivas, como lemos em 2 Pedro 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pode ser comprado um belo sanduíche gourmet, cheio de todos os tipos de ingredientes nutritivos, mas misturado com uma pequena quantidade de veneno. Aquele arsênico, um veneno de ação lenta na mistura, completamente indetectável. Porém, ele é mortal. E em pouco tempo, a pessoa que come um sanduíche tão atrativo pode ser enganada e ser levada à morte. Satanás trabalha desta forma. Ele utiliza de situações onde você se torna confuso. Será que devo? Será que não devo? Será que eu posso abrir esta brecha? Será que aqui eu devo agir assim ou assim? Ele adora confundir os filhos de Deus. E é por isso que é tão importante estarmos firmados
com o Espírito Santo muito atento, pois quanto mais nos aproximamos do fim, mais Satanás começa a ter acesso ao mundo e crescer no mundo. E então as pessoas ao nosso redor começam a achar que aquilo que é certo se tornou errado. E aquilo que é errado, naturalmente para eles, se torna o correto. Então, desta forma, Satanás começa a confundir em nós, os cristãos, aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que servem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus e eterno, o que virá sobre a terra buscar a tua igreja e destruirá Satanás. Sim, Satanás sabe que será destruído e é por isso que hoje ele está desesperado, procurando maneiras de enganar todo o povo de Deus. Tudo veio à tona no Monte Carmelo, quando Elias sozinho enfrentou os 250 profetas de Baal que estavam se animando e procurando chicotear o povo de Deus para se juntar àquela demonstração de poder. Mas eles não conseguiram derrubar o fogo dos céus. O povo de Deus foi enganado por esta exibição. Assim como vemos acontecendo naquelas mega igrejas, onde milagres, sinais e maravilhas, manifestações de todo tipo, caem do céu. Nas palavras deles, porém, nem tudo é o que parece. Quando Elias se apresentou diante do povo, ele sabia como fazer descer o fogo do céu. E depois disso, tratou sem piedade com os falsos profetas. Mas não parou por ali. O conflito não acabou. Jezabel ainda queria matá-lo. E então ele teve que fugir para salvar sua vida. E então ele foi abrigado e alimentado por Deus, recebendo forças para continuar e terminar o seu ministério. Finalmente ser resgatado das garras de Jezabel. Quanto a Acabe e Jezabel, ambos tiveram mortes violentas. Morreram como viveram. 1 Reis 22, 36. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte cada um para a sua cidade, cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra do Senhor havia predito. Em outras palavras, ele morreu como um homem não salvo e se juntou a Jezabel no Sheol, naquele compartimento onde todos os não salvos estão presos até o julgamento do último dia. Quando olhamos para o profeta Elias, lembramos das duas testemunhas, como já falei aqui algumas vezes. A unção de Elias é uma das duas unções que acredito que cairá sobre as duas testemunhas no tempo da última semana de Daniel. Então podemos dizer que ele tipifica o corpo da igreja nos últimos dias. Elias foi chamado por Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o supriu sobrenaturalmente em todas as suas necessidades físicas. Quando Elias foi chamado, existia fome ao redor, mas espiritualmente a fome na terra, para ouvir a palavra de Deus. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E vaguearão de um mar até o outro, e do norte até o oriente. Eles correrão para lá e para cá, para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Nos últimos dias desta era, Deus proverá sobrenaturalmente os servos fiéis, que serão guiados pelo Espírito. Elias foi usado por Deus para abençoar uma mulher incrédula que precisava de ajuda espiritual e física. Mesmo depois que seu filho morreu, Elias foi usado para ressuscitar este filho. Da mesma forma, nos últimos dias, os fiéis, os crentes fiéis, terão poder sobrenatural para pregar o evangelho do reino como nunca, além de realizar sinais e maravilhas.
Elias também teve o apoio dos seus irmãos, embora acreditasse que agora ele estava sozinho. Ele também foi confrontado diretamente com o poder do ocultismo. Vemos a mesma característica com Moisés e Arão, quando tiveram que confrontar os magos do Egito, que eram praticantes também de ocultismo, e que, até certo ponto, podiam realmente duplicar os milagres de Moisés. No final, Moisés e Arão triunfaram e prevaleceram sobre os poderes ocultos, pelo poder de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 8. E à semelhança de Janes e Jambres que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Nos últimos dias, quando o anticristo estiver perseguindo todos os crentes e a sedução espiritual estiver abundante com todos os tipos de falsos sinais e maravilhas vindos do lado do falso profeta, o povo de Deus, verdadeiramente conectado no Espírito Santo, vencerá todos esses poderes do oculto. Não importa a força de Satanás, Deus sempre vencerá. O profeta Elias também estava espiritualmente e emocionalmente desgastado por ter confrontado esses poderes da maldade, do oculto. Ele temia por sua vida e então ele queria escapar dessa perseguição. Foi aí que ele fugiu. No entanto, Deus não tinha terminado com ele ainda. E quando Elias adormece, nesse desânimo e exaustão, Deus milagrosamente o alimenta mais uma vez, lhe trazendo força física que ele precisava para continuar. E, da mesma forma, Deus fará nos últimos dias. Para todo aquele que permanecer fiel espiritualmente, estará sendo renovado e provido durante o tempo necessário, até que Jesus volte. Da mesma forma, Elias, quando chegava ao fim do seu ministério, Deus estava providenciando outro discípulo para ocupar o seu lugar. Porém, ele experimentou o poder de Deus até o fim do seu ministério e foi conhecido mesmo após a sua morte. E então ele foi simplesmente arrebatado e resgatado. Ele não experimentou a morte. Nos últimos dias, imediatamente após aqueles dias de grande tribulação, quando o Senhor Jesus retornar à terra, ele reunirá para si todos os seus fiéis que ainda estiverem vivos. O arrebatamento e a ressurreição acontecerão no mesmo momento, na volta de Jesus. Após isso tudo, quem se lembrará das dores de parto? Será esquecida na euforia e na alegria do nascimento do reino messiânico, governado pelo nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Os dias de Elias estão chegando novamente, estão bem próximos. Elias foi arrebatado, nós também seremos, para encontrar o nosso Senhor na sua segunda vinda. E para sempre estaremos ao seu lado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.